que que quando eu vou lá no shopping eu tenho tantas opções para compra e acabo, né, escolhendo ali o fast food? Isso porque, primeiro, o neuromarketing deixa muito claro isso. Porque nós não somos racionais em nossas compras. Não somos. Nós adoramos dizer que nós somos racionais. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Gabriel Derizio e dessa vez em vídeo. Você lembra, né? Desde 2020 a gente grava esse podcast em áudio e pela primeira vez em vídeo, e eu não poderia estar com outro convidado, senão o professor Sérgio Inácio, que foi um dos podcasts mais ouvidos, né? Na época que era só em áudio, agora a gente também tem o podcast em vídeo, né? E o professor Sérgio Inácio é especialista em neuromarketing, o podcast, professor, que a gente gravou sobre neuromarketing, como eu falei, foi o mais ouvido da história. O pessoal fala até hoje desse podcast, né? A gente tem como missão gerar conteúdo já há muito tempo, então a gente tem um curso gratuito de comportamento do consumidor, seu que é campeão também em acessos, porque é uma área que o pessoal se interessa muito. É uma área que ainda, hoje em dia menos, né? Mas ainda tem pouco conteúdo, pouca informação, né? Uhum. E o mais legal que eu acho de você, né? Posso chamar de você? Não vou chamar de senhor, porque você é meu amigo. O que eu acho mais legal é que você tem a mesma ideia que a gente, né? Que é desmistificar, eu gosto dessa palavra que você usa nos seus livros, desmistificar, democratizar, a gente usa muito democratizar, né? O acesso à informação de marketing, né? Até porque, como a gente fala, né? A gente até estava conversando em off. Às vezes a pessoa ela não teve acesso à faculdade, não teve acesso a um livro, nem sabe muito bem dos termos que normalmente são em inglês, né? Mas ela entende muito de marketing, né? E ela sabe, ela percebe isso no dia a dia do negócio dela, né? E um dos termos mais, sei lá, que causam estranhamento nas pessoas é neuromarketing, né? Então, é sempre muito legal falar disso. E como já faz um tempo que a gente conversou, eu tenho certeza que tem muita coisa a mais. Eu queria te agradecer por estar aqui, professor. Imagina. Gabriel, meu amigo Gabriel, né? Primeiro é um prazer estar aqui nesse novo formato, né? Agora as pessoas não estão apenas nos ouvindo, estão nos vendo, isso é legal, né? Porque traz até uma proximidade muito maior, né? Em relação a quem nós somos, né? E até em relação também a esse nosso ato, a essa nossa filosofia de democratizar o conhecimento, né? Eu acredito que, por exemplo, o ato de desmistificar, que logo o primeiro livro que eu escrevi foi o Desmistificando o Marketing. O meu objetivo era isso. Quando eu falo desmistificar, que foi minha esposa que deu essa ideia. Porque no primeiro livro meu, o Desmistificando o Marketing era o primeiro capítulo. Ela olhou e falou assim, por que não dá o nome do livro? Eu falei, olha só, minha esposa é marketóloga. E aí nós colocamos o nome do livro como Desmistificando o Marketing. Por quê? O ato de desmistificar é isso, é tirar mitos. Quando eu tenho mito em relação a uma situação, ele é uma coisa assim muito, sabe, impossível de ser atingido. Ou talvez, quando a gente fala de mito, aquela coisa que talvez não exista. E não, o desmistificar é isso, tirar todos os mitos. Quando eu tiro todos os mitos, fica ao alcance de todo mundo. Estando ao alcance de todo mundo, a gente cumpre o nosso papel, que é democratizar o ensino do marketing. Perfeito. E mais interessante o que a gente nota é o seguinte, igual você falou, todo mundo conhece marketing. Verdade, eu jamais quis mudar o pensamento das pessoas. Eu apenas digo o seguinte, eu sei marketing de uma maneira, você sabe de outra. Será que se juntarmos os dois conhecimentos, não vai ser um conceito melhor de marketing? Quando eu dou aula é assim, falou, todo mundo conhece marketing, eu não quero mudar a ideia de vocês, eu quero apenas acrescentar. Porque conhecimento é lindo por causa disso, conhecimento não tem estoque. Eu posso ir acumulando. Eu sempre digo isso. Roupa, eu começo a comprar uma camisa, 2 camisas, chega uma hora e falo, meu guarda-roupa está cheio. Você é obrigado a tirar alguma para doar, para ter espaço. Conhecimento não. Você só vai acumulando. Então é isso, meu papel é esse. É apenas acrescentar.
E quando a gente fala de neuromarketing, também, neuromarketing, o ato de desmistificar o neuromarketing é mostrar para todo mundo que é uma coisa fácil, é uma coisa bacana, é um conhecimento que ele é muito útil em nosso dia a dia. Por isso que esse é meu papel. Esse foi meu objetivo. É transcrever de uma maneira simples o que são conceitos que talvez sejam não acessíveis em termos de conhecimento para todos, em uma linguagem prática que qualquer um possa fazer, possa entender e possa colocar em prática. Perfeito, professor. E eu gosto de chamar de professor porque você me ensina muito também. E assim, eu acredito que a gente desmistificando, a gente só acrescenta a nossa área, porque por ser uma área nova, né? Assim como a psicologia foi no passado, é muito descredibilizado, ou as pessoas às vezes acham assim, qualquer um faz marketing. E realmente qualquer um faz marketing, né? Mas um marketing estratégico não, né? E por conta disso, eu vejo muitos profissionais investirem muito em termos em inglês, as pessoas realmente guardando o conhecimento como se fosse um grande, né, tesouro que ninguém pudesse tocar. E só que a gente democratizando esse conteúdo, as pessoas aprendendo mais sobre marketing, eu acredito que mais pessoas entendem a importância do que a gente faz, do que a gente estuda, né? Porque você tem uma vida, né, estudando marketing, eu estou construindo também isso, e é uma paixão por entender da mente do consumidor, né? Eu vejo assim, né? Eu falo muito para os meus alunos que o marketing, ele se derivou, né? É uma derivação mais da antropologia e da economia, né, do que da administração. E no começo causa um estranhamento, né? Mas se você for pensar bem, se a gente unir economia, análise de mercados e antropologia, que é o estudo dos agrupamentos, né, dos seres humanos, você chega no marketing. E o marketing, ele, por vocação, já estuda a mente das pessoas. Quando surgiu esse termo, né, neuromarketing, aí parece que tudo se encaixou, né? Então, sem mais delongas, o que é neuromarketing, professor? Para Então, todo mundo que está ouvindo entender, foi muito né? boa essa sua explanação, né? Porque o que acontece? Eu amo marketing de paixão, eu estudo marketing desde 1994, né? Então já vai fazer, acho que quase 30 anos, eu sou meio ruim de matemática. Por isso que eu fiz marketing. Mas é isso aí. Então o que acontece, né? Então eu estudo marketing desde 1994, eu estudo neuromarketing desde 2005. Neuromarketing sou em 2001, em 2005 comecei a estudar neuromarketing. E quando eu estudei neuromarketing eu me apaixonei. Mas o que me apaixona por marketing é simplesmente o quê? É ver uma maneira sistematizada, porque eu sou administrador, formação em administração. Meu pensamento é sistêmico. Tudo é como um sistema que as coisas vão se encaixando. E o marketing, ele me provou, ele me mostrou esta maneira, que eu consigo sistematizar um conhecimento de uma maneira interessante para atuar no mercado. Quando a gente pensa nessas áreas de conhecimento, que você falou de uma maneira muito perfeita, o que acontece, né? Eu vejo o marketing mais como administração. Para mim, marketing é checklist. Se você conseguir fazer um planejamento adequado, você vai só ticando ali e sai tudo perfeito. Sua campanha sai perfeita, seu produto sai perfeito. Então, eu vejo de maneira sistêmica e sistematizada. E quando nós pensamos, né, como que o neuromarketing entra, a gente tem que voltar ao conceito de marketing. O que é o conceito de marketing? Satisfação das necessidades e desejos dos consumidores. Eu fiz um pequeno acréscimo, porque eu acredito muito nisso, que vem nesse papel de democratizar o marketing. O pequeno acréscimo que eu fiz, que até nos meus livros eu coloco, além de satisfazer necessidade e desejo dos consumidores, é torná-los pessoas melhores. Eu acredito sim que o marketing ele ajuda a sociedade. Eu ajudo sim que o marketing ajuda as organizações a entregar ou devolver à sociedade tudo aquilo que eles ganharam. Eu acredito sim que o marketing pode nos ajudar como cidadãos. Eu acredito. Essa é a minha filosofia, isso que eu prego. E quando a gente pega este conceito de necessidade e desejo, aí a gente pensa, né? O que é necessidade e o que é desejo? Necessidade é a privação de algo para a minha sobrevivência. Desejo é a suplementação dessa necessidade. E como que eu identifico isso? Compreendendo o comportamento do consumidor. Quando nós pensamos em marketing estratégico,
Né? Quando você vai lá, a SWOT, você faz segmentação de mercado, a sua persona, cobertura do consumidor, diferencial competitivo, posicionamento e marketing mix. Para mim, comportamento do consumidor é o mais importante. E, para estudar o comportamento do consumidor, nós sempre tivemos, desde a década de 50, que surge o conceito atual de marketing, várias áreas que nos ajudaram. Psicologia, sociologia, antropologia. E no decorrer dessa habilidade que o marketing tem de agregar outras áreas de conhecimento, aí vieram o quê? Duas áreas, as neurociências e a economia comportamental, que aplicadas ao marketing permitem fazer o quê? O que é o conceito de neuromarketing? Nada mais é do que técnicas de pesquisa que permitem ler as respostas não verbais do consumidor. Muito bom. É o ato de entender o seguinte, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu penso. O neuromarketing tem uma coisa que eu acho brilhante, que é, ao invés dele perguntar, ele vai descobrir. Como assim? Uma coisa eu perguntar para você. Esse produto aqui, esse copo d'água aqui, você gosta dele ou não? Você fala, gosto. Outra coisa é eu ler as suas respostas não verbais por meio de algumas tecnologias e saber se você está falando a verdade ou não. E mais ainda, o que me deixa... E talvez um incentivo para que as pessoas pesquisem mais sobre neuromarketing. Hoje nós temos o digital. O digital é ótimo, é a melhor coisa que aconteceu para nós, profissionais de marketing. Por quê? Ele mostra comportamentos melhor do que qualquer outra ferramenta. Mostra tudo sobre comportamento. Só não mostra um detalhe. Motivação. Ele não me mostra o que me levou, ele explicita o meu comportamento, mas ele não mostra o que levou a esse meu comportamento. Quem mostra isso? Neuromarketing. Porque eu vou estudar o que levou, quais foram os primeiros estímulos que levaram as pessoas a ter esse comportamento. Então, se eu conseguir... Por quê? Como nós falamos, conhecimento é assim, você tem que agregar conhecimento, agregar o conceito que você vai aprendendo. Se você conseguir ter o seu digital, que eu tenho ali, toda esta jornada do consumidor como ninguém tem, se eu conseguir acoplar os aspectos mentais, cognitivos, eu serei um profissional extremamente melhor do que os outros. Porque eu não vou só falar, ele fez, vou falar por que ele fez. Se eu sei o porquê que ele fez, vai direcionar o que eu tenho que fazer de novo. Então fica esse looping. Ele fez isso, legal, eu volto para cá. Por que ele fez? Aí eu faço de novo outra ação que vai ser muito mais pontual. Então os dois vão estar agregando de uma maneira perfeita. E também, ainda pegando esse gancho, tem muitos, o ato de desmistificar, tem muitos erros que a gente pensa de interpretação. Neuromarketing. Então as pessoas só acham o seguinte, que as neurociências aplicadas ao marketing, não. A palavra neuro são aspectos cognitivos, que pode ter as neurociências, pode ter a antropologia, que você falou, pode ter a economia comportamental, que é uma área que eu estou pesquisando demais, que é muito interessante, a sociologia, a psicologia social, a psicologia evolucionista ou evolucionária para alguns. Tudo isso para quê? Para entender aspectos cognitivos, que aí deriva a palavra neuro do neuromarketing. Nossa, perfeito, professor. E assim, o Henry Ford, ele dizia, né, que o consumidor não sabe o que ele quer, né? E eu acho que está muito em cima dessa frase, né? Primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei meio revoltado. Eu falei, como o consumidor não sabe o que quer, né? Ele falou isso, então. Steve Jobs falou isso, Falou e aqui também? o Morita na Sony falou isso. Aqui o Morita que inventou o Walkman, que até tempo atrás era o eletrônico mais vendido da história da humanidade. Eles diziam isso, porque eles estão corretos. O consumidor não sabe o que quer até o momento que eu mostre para ele. Isso para mim ainda é uma questão difícil de se entender, porque, enfim, entram assuntos e aspectos que a gente nem vai discutir aqui do ser humano, né? De realmente o ser humano tomar decisões, às vezes, que não são boas para ele, né? Sim, Mas sim. eu costumo falar para os meus alunos que o neuromarketing, ele é como... É muito fácil você explicar o neuromarketing, né? Você se imaginar dentro de uma praça de alimentação, de um shopping. Você tem milhares de opções, milhares de cheiros, milhares de sentidos ali sendo aguçados, né? A visão, enfim. Até a audição, pessoas te abordando, e você está com fome,
você está com a sua família, você está procurando uma mesa e você decide, naquele momento, o que você vai comprar. O que te levou a decidir aquilo? E parece que é uma coisa totalmente aleatória, parece que é uma coisa, até porque a gente fala muito e lida muito com o inconsciente, né? Parece que é uma coisa muito particular. É aí que eu queria entrar no assunto. Porque, bom, se a gente for falar de psicologia, a gente está falando de indivíduo, não da psicologia social, né? Mas o marketing não se importa com o indivíduo nem com a sociologia, né? Com a sociedade. A gente se importa como o indivíduo interage, né? E nos agrupamentos sociais. E minha paixão é antropologia, antropologia do consumo. E dentro da antropologia do consumo, a gente percebe que as pessoas se agrupam, consomem em grupos, né? Então, voltando lá ao shopping, voltando lá à praça de alimentação, existem N fatores que fazem você decidir. E normalmente você vai decidir pelo fast food, né? Mas você, às vezes, está com a sua família, está com fome, você precisa ver alguma coisa que todo mundo coma ali, você precisa analisar preço. Enfim, são tantas coisas para analisar ali no momento que parece que... Tem um termo que está muito na moda, né? Que é a fadiga decisória, né? Parece que naquele momento que seu cérebro está com mais essa fadiga decisória, né? Parece que quando você toma as piores decisões e parece que é aí que o neuromarketing entra, né? Porque assim, parece às vezes, você falando e as pessoas comentando sobre neuromarketing, que neuromarketing é manipular as pessoas, né? Muitas pessoas acham isso do marketing também, né? Mas marketing não cria necessidades, né? A gente cria desejos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre se você é especialista em manipular as pessoas, que acho que muita gente acha isso, que eu sei que não é, e que tipo de ações que a gente pode ter, né? Depois de descobrir isso. E também já vou emendar mais uma pergunta que aí você vai falar bastante, que é a ética, né, por trás disso, né? Muito bom, tem bastante assunto. Como eu sempre digo, né, são os desafios intelectuais. Você me propôs muitos desafios intelectuais, vamos ver. Eu vou pontuando eles, se faltar algum, aí você volta para que eu enfatize. Bom, primeiro, você colocou uma percepção de desafio intelectual muito interessante falando sobre o indivíduo e os grupos. Eu acredito que cada vez mais os grupos eles têm a influência maior. Tanto em termos da sociologia como a psicologia. A psicologia, o que acontece? Ela trabalha a motivação, compreender aspectos motivacionais. E esses aspectos motivacionais não tem jeito, ele é influenciado pelo grupo. Por quê? É o grupo que eu cresci, é o grupo que eu me eduquei, é o grupo que eu frequento, é o grupo que eu gostaria de frequentar. Tudo isso é o quê? É aprendizagem. Né? Quando nós falamos em termos de psicologia, aprendizagem. Seja aprendizagem social ou aprendizagem de determinados comportamentos. Aprendizagem social, aquela velha história, todo mundo está indo para um lugar, é sinal, ou o grupo. Olha a influência do grupo. Aprendizagem social, todo mundo está frequentando o mesmo lugar, então eu vou frequentar porque... teoricamente, eu tenho um aval dizendo que é adequado ir. Percebe? Isso é o quê? Aprendizagem social. Então, a influência do grupo dentro do comportamento como indivíduo. Aprendizagem normal. Eu aprendo a consumir determinados produtos. Muitas vezes dentro da minha família. Eu aprendo que salsicha melhor é sadia, né? Por quê? Por causa que eu aprendi na minha família. Eu aprendi a consumir. Então, eu acredito que o aspecto social... de segurança também, né, professor? Sim, porque eu não preciso passar por todo o ciclo de compra. Se eu tenho ali, se todo mundo fala que é bom, eu não preciso fazer reconhecimento do problema, busca de informação, não, eu já vou lá e decido automaticamente. Então, o aspecto social é muito importante. Outra questão, por que depois faz checklist e responde tudo. Claro. Por que quando eu vou lá no shopping eu tenho tantas opções para compra e acabo, né, escolhendo ali o fast food? Isso porque, primeiro, o neuromarketing deixa muito claro isso. Porque nós não somos racionais em nossas compras.
Não somos. Nós adoramos dizer que nós somos racionais. Né? Nós adoramos falar que quando eu fui comprar esse iPhone aqui, todo mundo, eu gosto de falar que não, que eu fiz pesquisas pormenorizadas, que eu fiz um checklist, fiz nada. É pro meu trabalho. Eu decidi né? pela emoção. O ser humano é assim, ele decide pela emoção, porque primeiro ele tem a emoção, depois ele coloca a lógica para justificar a tomada de decisão que ele teve. Por que isso? Porque isso é questão de sobrevivência, vem desde lá da época das savanas. Você comentou sobre antropologia, vem desde lá. Imagine os nossos antigos antepassados das savanas, se eles estivessem no meio lá da relva, lá da savana mesmo, eles ouvissem um som, eles tivessem que parar e pensar, deixa eu ver esse som, para saber se era uma ameaça ou não. Oh, esse som está vindo do ângulo esquerdo, tem a tonalidade X, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer o meu cálculo matemático para ver o que pode ser. Ele teria sido devorado. O que ele fez? Tomou decisão com base na emoção, saiu correndo. Então a emoção ela é muito vantajosa para nós. Por isso que não tem jeito. Você pega Antônio Damasio, no famoso livro Eu de Descartes, que ele tem outro livro que é Razão e Emoção também, que é brilhante. O que ele fala? Emoção pura. Primeiro a emoção, depois ela vem com a razão. Legal essa dica, anota aí, fala de novo, por favor, o livro. O Erro de Descartes, eu não conheço. Erro de Descartes, né? Porque o que ele prega, o que? Descartes é o pai da lógica moderna. René Descartes. Sim, sim. E o que acontece? Ele fala que Descartes talvez, é a provocação intelectual dele, talvez estivesse errado. Por que talvez estivesse errado? Não que ele quer derrubar a filosofia dele, não. Talvez. É porque ele quer mostrar que nós somos mais emocionais e não lógicos. Né? Porque Descartes era que o homem é lógico, penso logo existo, aquela coisa toda. Sim. Ele fala talvez não, deva ter alguns outros aspectos mais emocionais do que literalmente a lógica. Acredito que todo marketólogo, mercadólogo, o marqueteiro é o oposto do Descartes, né? Porque não dá para pensar e logo comprar. Penso logo compro. Mas dá. Esse que é o legal. Esse que é o legal. Será que alguém pensa e logo compra? Então, porque dá para pensar o seguinte, nós marketólogos, o que nós vamos fazer? Nós vamos sistematizar com bases lógicas para poder utilizar a emoção quando o consumidor está comprando. Essa que é a grande sacada. Por isso que eu amo marketing, porque marketing é lógico, mas trabalhando, obviamente, com esses aspectos emocionais. E outro detalhe, este ato de trabalhar nos aspectos emocionais, não respondi ainda do fast food, vou responder. Esse ato de trabalhar com aspectos emocionais, a história, que dizem o seguinte, o pessoal de marketing, eles influenciam as pessoas. Não, eu não influencio ninguém. Não influencio ninguém. Marketing, ou propaganda, ou comunicação, ou redes sociais, ele é igual hipnose. Eu só sou hipnotizado se eu quiser. Se chegar alguém aqui e falar assim, vou te hipnotizar, e eu falar, não quero ser hipnotizado, eu não vou. Não vai. Então eu não influencio ninguém. Nós não influenciamos ninguém. A pessoa é influenciada porque ela quer. Porque ela tem ela está interessada em fazer isso. Ninguém me amarra, abre meus olhos igual laranja mecânica e faz com que eu assista uma coisa. Não, eu estou assistindo porque eu quero. O marketing simplesmente faz o quê? Ele conduz as pessoas. Ele diz, olhe para isto ou olhe para aquilo. Só isso que ele vai dizer. Se eu vou olhar ou não, aí é uma decisão puramente minha. E mais interessante ainda, eu gosto muito de uma definição também de marketing que explica esse processo decisório, que é do Seth Godin, que ele diz o seguinte, o marketing nada mais é que evidenciar para as pessoas que eu tenho a melhor solução para o problema que elas têm. Eu gosto muito dessa. Então o que eu estou fazendo? Não estou influenciando ninguém. Eu estou mostrando para você. Este pode ser a melhor solução para o seu problema. Você lembra, acho que os alunos mais novos não vão lembrar, do Namoro na TV? Vão lembrar do Rodrigo Faro, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. Vai um cara, fala todas as qualidades dele, o que ele pode oferecer, aí vai um outro e a mulher ali sentadinha, né? O homem, o contrário. E vai falando todas as qualidades dele e aí você escolhe. Marketing, na verdade, é o cara que vai lá falar com a mulher, estudar bem ela, né? Antes, saber quais são as necessidades dela e não simular ou manipular dizendo assim, porque as pessoas confundem muito marketing com falsidade, a gente vai fingir, né? Não, a gente utiliza aspectos que já existem ali na empresa, no produto, no serviço, que dão um match ali com as necessidades, né? Criando esses desejos. Então, quanto mais a gente entender a cabeça desse consumidor
e mais do nosso produto ou serviço, que é outro papo, né? Aí a gente consegue encaixar. Então não é manipular no sentido... Eu te perguntei, mas eu estou respondendo, professor. Mas não é manipular no sentido de fingir, né? Mas de conhecer bem, né? Se você fingir, o consumidor não é bobo. Não. Se você fingir, ele vai descobrir. Ele sabe na hora. Nós desenvolvemos, né, e o neuromarketing mostra bem isso, nós desenvolvemos muitas ferramentas nossas para poder identificar se a pessoa está mentindo para nós ou não. Nós identificamos isso. Por quê? Biologicamente falando. Nós aprendemos. Imagina antigamente, onde nós não tínhamos comunicação, era a comunicação olho no olho ali. Né? Face to face. Então, eu só de olhar eu sabia se a pessoa era confiável ou não. E nós sabemos isso. Nós identificamos. Então, se uma pessoa está tentando nos enganar, a gente percebe. A gente percebe. E não vai se sustentar por muito tempo. E aí, voltando no fast food, que eu acabei não respondendo, né? A gente se empolga. Ótimo, a gente ótimo. se empolga. No fast food é o seguinte, por que com tantas opções eu vou acabar por escolher o fast food? Primeiro é conforto cognitivo. Né? Eu quero comprar produtos que eu já estou habituado. Porque eu não tenho esforço de ter que descobrir se aquele produto é bom ou não. Nós não queremos sair do status quo. O status quo é ótimo, porque eu mantenho o comportamento, não tenho que pensar. E o que acontece? E o neuromarketing contribui da seguinte maneira. Já que eu quero manter o meu status quo, eu tenho determinados modelos decisórios. Modelos de decisão. Que eles são modelos, nós temos dois tipos de modelo. Os lógicos e os não tão lógicos. Os lógicos é aqueles que nós conhecemos no marketing tradicional. Reconhecimento do problema, busca de informação, avaliação de alternativas, que o digital trabalha muito. O digital é puramente o homem econômicos. E nós temos o lado emocional, que é aquela história de que eu não sou lógico por causa que eu tenho sim um componente emocional em todo este processo. Então esses são modelos decisórios. E o neuromarketing nos evidencia quais são esses modelos decisórios para que eu encaixe minha comunicação naquele tipo de consumidor. É por isso que eu vou escolher o fast food. Por quê? Ele faz parte daquele modelo decisório que eu tenho. Eu vou falar o seguinte, vou comer uma comida saudável, porque faz bem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse modelo que diz, olha, o fast food é melhor, ele é mais prático, eu já estou habituado, eu não vou querer mudar comportamento. Por isso que eu não sou tão racional. Se eu fosse racional, eu escolheria a comida saudável, porque eu pensaria em longo prazo, na melhoria da minha vida. Mas não, eu só penso no agora. Por que eu penso no agora? Porque nós temos uma certa incapacidade de enxergar em longo prazo, que é natural. Por isso que a gente não economiza para a nossa aposentadoria, a gente não guarda dinheiro para o momento que vai precisar, porque é o aqui e agora. O aqui e o agora é aquela velha ideia da sobrevivência. Sim. Que também vem dos nossos antepassados. Exatamente. O neuromarketing ele mostra muito esses modelos. Ele explica modelos cognitivos. E mais interessante ainda, quando a gente pensa em modelos cognitivos, o neuromarketing é muitas vezes confundido com altas tecnologias para você investigar o consumidor. O eye tracking, aparelho de ressonância magnética funcional, ou você tem ali o eletrocefalograma, né, pupilometria. Não que não se utilize. Mas, não que não se utilize. Né? Mas, por exemplo, você pega pequenos empreendedores, não tem capacidade, não tem dinheiro, porque custa caro esse investimento. Mas o brilhantismo do neuromarketing é esse. As pessoas, no início você comentou assim, as pessoas querem utilizar estrangeirismo para poder se colocar fora dos outros e ser superior e falar que conhecimento é só para aquele grupinho. Muitas vezes, alguns pesquisadores, não é criticar, a análise crítica é ver o lado bom e o lado legal. Isso é análise crítica. Então não é criticar. Fazendo uma análise crítica, alguns Pesquisadores de neuromarketing, eles querem literalmente colocar o grupinho deles ali, é só quem tem essas pesquisas. Não, não. Eu posso não ter a pesquisa, mas eu posso ter os resultados. E os resultados eu posso tentar aplicar no meu dia a dia. Então eu não preciso ter acesso a essas modernas tecnologias. Se eu tiver é melhor. Mas se eu não tiver, o que acontece? Eu posso aprender com as descobertas. Esse que é o bacana. O conhecimento sempre foi assim. Você do digital não é assim? Você precisa fazer, você que é o expert, que é o cara do digital, você vai fazer. Muitas vezes você não precisa fazer o experimento. Você leu a respeito disso, falou, opa, deixa eu aplicar aqui. E eu vou fazer o teste. Então, assim como o digital é para qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer tamanho, tipo, neuromarketing também. Também. Eu consigo aplicar qualquer relação que eu tiver dois seres humanos que estejam interagindo, seja se no intermédio tiver uma tecnologia, mas dois seres humanos estejam interagindo, eu tenho neuromarketing. Perfeito. Você já puxou um gancho para a minha pergunta, que acho que é uma das principais aqui.
Eu tenho ouvido agora muitas pessoas falando sobre neuromarketing nas redes sociais, assim como eu não acredito mais no termo marketing digital. Eu também não. Porque marketing é marketing, Marketing né? é marketing. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que sim, dá para a gente aplicar marketing no digital e também dá para a gente aplicar, até porque senão vai virar outro campo de estudo, neuromarketing digital. Não, é neuromarketing. E neuromarketing, que é marketing também, a gente consegue aplicar nas redes sociais e bom, a área de estudo que eu elaboro artigos, que eu estudo, é sobre o GC, né? Que é o conteúdo gerado pelo usuário. E o conteúdo gerado pelo usuário nas redes sociais, ele age exatamente igual no cérebro do consumidor, como o conteúdo não, como uma indicação, como esse conforto que você falou, como eu falei da fadiga decisória, que faz com que a gente acabe escolhendo pela segurança, né? Então, hoje a gente tem que ter muitas escolhas no nosso dia, muitos conteúdos, muitas informações, né? E a gente acaba indo cada vez mais pelo mais fácil, eu percebo, pelo mais rápido, né? E aí entra a questão do conteúdo gerado pelo usuário. Bom, se eu estou vendo o meu amigo, né? Ou o meu influenciador preferido, que meu cérebro entende como amigo, dá na mesma, né? Se eu vejo esse cara postar conteúdo sobre o Starbucks, por exemplo, eu já vi muito isso em crianças, professor, e crianças de interior, né? Que eu converso com mães e tal. Falo assim, cara, a primeira coisa que meu filho fez quando veio para São Paulo foi no Starbucks. Ele não toma café, mas ele queria sentar. Eu vi até um vídeo polêmico de uma menina esses dias na internet, que ela comprou um MacBook só para sentar no Starbucks. E foi muito criticado na internet, né? Então, assim, a gente acaba percebendo esse conteúdo gerado pelo usuário e gerado pelo influenciador como uma indicação também para o nosso cérebro, vamos consumir aquilo, né? E o Starbucks é um exemplo que eu escrevi até um artigo sobre. Você não vê um outdoor do Starbucks, você não vê uma propaganda na TV. Eles trabalham em cima disso. As pessoas se sentindo confortável no ambiente, compartilhando esse conteúdo sobre. E o que isso causa, né, no cérebro do consumidor, professor? Porque o neuromarketing aplicado a redes sociais, ele vai estudar as motivações, né, do consumidor a consumir a partir das redes sociais. E eu acredito que, você falando de compra cada vez mais por grupos, né? A gente compra em grupo, compra no coletivo, né? Cada vez mais. Se eu vejo o meu coletivo, meu grupo, meu feed, que ali o algoritmo é todo preparado por pessoas que eu confio e tudo mais, consumindo a mesma coisa, eu vou acabar me sentindo mais seguro para consumir aquilo. Isso é meio lógico e até simples de se entender, né? Porém, o que é mais difícil de se entender ali, eu vejo nas redes sociais, mais complexo, que é o que eu gosto de estudar, é o que faz aquele influenciador se parecer com um amigo da pessoa, né? O que faz aquilo, né? Causar essa identificação. Porque eu posso estar errado, eu quero que o senhor me corrija. Você me corrija. Que a partir da identificação vem o laço entre influenciador ou pode ser um conhecido, né? Um usuário ali da rede social. E a partir desse laço vem a confiança. Criou-se a confiança, ele compra o que o influenciador quiser, né? Na verdade, não o que ele indica, mas o que ele usa, né? Sim, mas olha que interessante, né? Quando a gente começa a pensar no contexto digital que nós temos,
que aí vai entrar, né, o conteúdo gerado pelo usuário, vai entrar todas essas redes sociais. Quando nós pensamos no contexto digital, o contexto digital é muito interessante porque ele simplesmente faz o quê? Ele intensifica todos os preceitos de marketing que nós tínhamos. Por isso que eu acho brilhante. Por isso que, né, aquela mesma história, eu também, marketing digital para mim não existe. Para mim, marketing é marketing. Para mim, digital é simplesmente não. Para mim, marketing digital é uma ferramenta extremamente estratégica para intensificar o meu relacionamento com o meu consumidor. Então, todo aquele processo que nós temos de reconhecimento do problema, segmentação de mercado, posicionamento, tudo, o digital intensifica. É apenas isso. A ideia de eu seguir pessoas que eu respeito e compartilhar os mesmos comportamentos dela sempre existiu. Sempre existiu na história da humanidade. Por quê? De novo, aprendizagem social. Eu aprendo com os outros. Identificação com outras pessoas. Isso sempre existiu. A internet, o digital, ele simplesmente fez o quê? Ele proporcionou uma acessibilidade muito grande. Antigamente, para que eu pudesse seguir o comportamento de outras pessoas, eu tinha que estar junto dela, eu tinha que conversar com ela. Hoje não tem mais isso. Hoje é simplesmente colocar na rede e ampliar para todo mundo. Então, sempre existiu. Eu quero ter comportamentos das pessoas que eu admiro. Esta é a ideia. Aquela ideia, poxa, mas esse influenciador, ele é igual ao público-alvo dele? Ele é igual ao público-alvo dele, porque eu só vou seguir os meus iguais. O digital faz isso. Ele vai indicar para mim ali pessoas que são parecidas com a minha. Na época da pandemia, nós sofremos muito por quê? Porque nós nos relacionávamos em bolhas. Então, por exemplo, se eu gostava de um determinado estilo de música, as redes sociais, né, os algoritmos jogavam só aquele estilo de música. E aí eu achava o quê? Eu achava que o mundo todo também gostava daquele estilo de música. E não, mentira. É só aquele grupo que os algoritmos colocavam para nós. Então, o que acontece? O digital, ele tem como que eu poderia dizer, esta cegueira ou esta miopia em termos do contexto que nós vivemos. Por isso que a gente vê aí tantos grupos radicais que estão nessas redes sociais. Porque eles acham que todo mundo pensa igual a eles. Não, é um número pequeno. Só que tudo cai ali porque os algoritmos aprendem que esse é o seu comportamento. Em termos de influenciadores, é a mesma história. A gente fala, nossa, tanta gente pensando igual eu. Não, às vezes é um micro-influenciador. Que ele está simplesmente num grupo de pequenas pessoas. Mas eu acho que o mundo todo pensa igual a mim. Não. Este é um grande problema. Às vezes, quando a gente precisa mudar ali, né, os nossos nomes nas redes sociais para poder conhecer de outras situações. Porque este é um dos sérios problemas que existem. Mas é um problema que existe que nós queremos isso. Perdão. Nós queremos sempre a validação da nossa ideia. Então, o que acontece? Quando vai a criança... não, no caso da criança eu vou contar depois. Mas, por exemplo, quando eu vejo ali todo mundo pensando igual a mim, entre aspas, eu falo, legal, minha ideia está correta. Então, por isso que eu não vou mudar. Aí vem a força das marcas. Porque as marcas, o que acontece? Nós falamos, poxa, mas Starbucks eu não vejo propaganda. Nós não estamos vendo propaganda porque talvez nós não sejamos o público-alvo dela. Mas para aqueles públicos, eles estão lá sendo bombardeados de propagandas ou talvez de conteúdo gerado pelo usuário. Para quê? Porque eles são o público. E ele vai falar, você está vendo? Tem muitas pessoas que gostam disso igual eu. Então eu estou certo na minha escolha. E você falou uma coisa muito legal, professor, agora. Nem tinha pensado em falar sobre isso, mas é incrível. Que é propaganda que não parece propaganda. Na verdade, que a pessoa está sendo bombardeada. Porque a propaganda tradicional é invasiva. E o neuromarketing vai auxiliar muito isso, né? Porque a propaganda que não parece propaganda, né? Porque o neuromarketing ele faz o seguinte, ó, o nosso objetivo principal em termos de comunicação, qual que é? Atingir a pessoa, né? E a necessidade ali dela. Falar a mesma linguagem dela sem ruído nenhum. Perfeito. Esse é o objetivo. E o que acontece? Quando eu tenho neuromarketing, eu conheço quais são esses modelos decisórios, eu identifico ali quais são os ruídos que existem, eu consigo ter uma linguagem mais adequada. E a linguagem mais adequada, ela pode ser desde aquela propaganda tradicional, né, que eu coloco na TV aberta. O pessoal já estão falando que a TV aberta acabou. Mentira, tem um potencial enorme ainda. Desde aquela que eu conheço na TV aberta até o conteúdo gerado pelo usuário. Por quê? Vai depender do meu público-alvo.
Qual que é a mensagem ou o jeito de comunicar mais adequado para quê? Para que tenha esta mensagem sem ruído nenhum. Porque hoje em dia, dos grandes desafios que nós temos, e o marketing e o neuromarketing nos ajudam muito. Qual o desafio que nós temos em comunicação? São dois. Qual é a mídia e qual é o conteúdo? Esse é o grande desafio que todo gestor tem. Com certeza. Se eu não tenho um bom planejamento de marketing, eu não estudo o comportamento do consumidor, eu não sei nada. Mas se eu tenho um bom planejamento de marketing, é fácil isso. Qual a mídia? Se eu estudei a segmentação de mercado e o comportamento do consumidor, eu sei. Me dá de bandeja ali. Porque eu vejo muito disseminado o conceito de persona. Beleza, eu vou criar os dados demográficos, de interesse, comportamentais de um público-alvo e definir um arquétipo ali que é a minha persona. Tá, mas não deve parar ali. O estudo ele tem que se aprofundar mais para saber. Porque é isso que falta nas personas que eu vejo, né? Fala idade, sexo e tudo mais, mas não fala o que motiva ela a comprar. Quais são as dores dela? Aí que está o erro. Por quê? Os dois principais é o quê? Qual que é a mídia? Segmentação de mercado e comportamento do consumidor. Perfeito. E qual é o conteúdo? O conteúdo aí é para gente grande. Por quê? Você precisa conhecer bem a empresa, que vem do seu propósito, da sua missão, vem do seu posicionamento e vem principalmente do estudo do comportamento do consumidor, a motivação. Porque as pessoas, a motivação o que é? Conhecer cada vez mais profundamente como que esse consumidor pensa. E nesse ato de conhecer como o consumidor pensa, aí nós voltamos para a persona. Aí a persona, o que acontece? É o que eu sempre digo, criação de persona para mim é segmentação de mercado. A única diferença é que eu estou colocando alguns outros direcionamentos. Se eu faço uma segmentação de mercado bem feita, eu crio uma persona. Para mim é a mesma coisa. E só que quando eu faço a minha persona, eu preciso fazer o quê? A famosa pirâmide invertida. Que eu sempre brinco com isso. Segmentação de mercado tradicional, o que é? Geográfico, demográfico, psicográfico, comportamental. Perfeito. A pirâmide invertida não, começa com comportamento. Primeiro é comportamento. Depois eu venho para o psicográfico, que é estilo de vida e personalidade. Depois eu venho para o demográfico e o último é geográfico. E quando eu estudo comportamento, eu tenho que estudar motivação. Quando eu estudo motivação, aí eu saberei corretamente qual que é o conteúdo que eu vou utilizar. Perfeito. Porque eu vou saber... Porque quando a gente fala muito em dores, né? Quando a gente fala em dores, tem um aspecto negativo. Eu não costumo falar muito de dores, porque dá um aspecto negativo, né? Então eu substituo dor pelo quê? Por valor. O que eu enxergo de valor? Qual que é a necessidade, qual que é o desejo que ele tem? Que é só uma questão de semântica só. É dor do mesmo jeito. Eu coloco incômodo. E quando eu sei isso, que o neuromarketing vai deixar muito claro para nós, quando eu sei isso, aí o meu conteúdo também cai de bandeja. E você tendo acesso ou não a pesquisas, a equipamentos ultratecnológicos, de qualquer forma, a gente volta lá atrás no princípio do marketing, que eu acho que é se colocar no lugar. Tentar pensar como, tentar entender, né? Eu faço um exercício de persona com os alunos, já ficou famoso, todos já conhecem, que é assim, eu falo assim, se dividam em grupos, né? Normalmente tem de até 4 pessoas. Ah, professor, pode ser 5? Pode. 4, 5 pessoas, aí você vê 4 homens, 4 mulheres, aí você vê que as pessoas vão se agrupando socialmente conforme os pares, né? A identificação. E aí eu chego e falo assim, bom, perfeito, você está em 4 homens, a persona que você vai criar, e principalmente o estudo comportamental que você vai fazer dessa persona, vai ser sobre absorvente. Mas, professor, eu nunca peguei no absorvente, eu nem sei comprar, se minha mãe pedir, se minha namorada... É aí que está o desafio. Né? Porque no marketing você vai se deparar sempre, e eu acho que é isso que é o mais legal do marketing, com produtos que você nunca vai comprar. Ah, mas eu só posso vender o que eu compro. Não é bem assim. Não. Eu sempre digo o seguinte, né? Que o marketing
Primeiro, o marketing, se você quer estudar marketing, talvez seja forte que eu vá dizer agora. E se for, eu já peço desculpa a todo mundo que está assistindo a gente. Mas para você estudar marketing, você tem que gostar de pessoas. Muito bom, professor. Se É você isso não que eu gosta, falo. se você não gosta de pessoas, é muito complicado. É muito complicado. Tem que gostar de gente. E o maior exercício que você tem é se desprender de todo o conhecimento que você tem. E se livrar de todos os preconceitos. Exatamente. Por quê? Porque se eu já vou fazer uma análise de mercado com todos os conceitos que eu já tenho, com todas as predisposições que eu já tenho, a minha análise vai ser enviesada. E aí eu nunca vou ter uma análise mais adequada do consumidor. Então eu tenho que gostar. O digital não, as novas tecnologias, que senão a gente vai colocar muita pecha no digital. As novas tecnologias, elas estão afastando um pouco as pessoas. E o pior, eu acho que eu consigo analisar o mercado simplesmente sentado na mesa do meu escritório. Não, eu só consigo analisar pessoas quando eu estou com pessoas. E nós temos um sério problema na nossa sociedade. Esse problema ele é do ser humano, né? Você falou do excesso de informação, esse problema é do ser humano. Nós temos a habilidade de querer falar demais e ouvir de menos. Na minha vida pessoal eu posso ser assim, não tem problema algum. Tenho dificuldade em ouvir. Na minha vida profissional não. Eu tenho que saber ouvir. Exatamente. Eu tenho que saber ouvir e não tem outra saída. Se eu não ouvir, eu não vou conseguir entender. Se eu não entendo, eu nunca vou ter uma estratégia de marketing bem feita. E atenção para quem está nos vendo ou ouvindo, que não necessariamente é isso que você vai encontrar nas grandes agências, nos setores de marketing das empresas, mas assim, esse seria o mundo ideal, né? E professor, mudando um pouco de assunto, mas sem mudar, porque é totalmente sobre isso, eu estou folheando seu livro para ver se eu não esqueci de nada, né? Para mim, existe a Bíblia do marketing, é do neuromarketing aqui. E eu falo, assim, não porque você está aqui, eu sempre indico em aulas e tal, porque é o ponto de partida, né? Eu acredito que nesse conteúdo aqui que você criou, em todos que você cria, você aguça as pessoas a estudarem mais, né, sobre o tema. Eu estava vendo aqui se eu esqueci de alguma coisa, né? Porque eu falei, eu não posso esquecer de nada. E só tem um ponto assim que a gente não falou muito, que eu queria falar. Eu nem sei se a gente falou o nome do livro, né? Falou? Desmistificando o Neuromarketing, porque é importante. Sobre preço. Boa. Porque a gente fala muito de neuromarketing pensando em comunicação, né? Em promoção de vendas, né? Mas e o P de preço, né? Principalmente eu acho que a grande dificuldade de todo empreendedor, pessoa que trabalha com marketing, como que eu vou agregar valor para que a pessoa não ache meu produto caro, né? Então, aqui você fala um pouco disso, eu queria só que você pincelasse um pouco o assunto, professor. Vamos lá, ainda esqueci até de falar, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi foi o Desmistificando Marketing, que foi em 2007. Depois, em 2015, eu fiz o Desmistificando de novo, com uma versão mais atualizada, não, uma versão mais com as ferramentas mais atualizadas, não os conceitos são os mesmos. Depois eu tenho mais 4 livros, foram escritos com outros autores, de uma coleção da Saraiva, que é o marketing estratégico, marketing tático, marketing B2B, novas tendências. Em 2017 eu escrevi o Gestão Estratégica de Marcas e em 2020 foi o Desmistificando o Marketing. Então são esses, né? O Neuromarketing. O Neuromarketing. Isso. Então foram esses os livros que eu escrevi. E quando a gente pensa, por exemplo, no Neuromarketing, realmente, quando a gente pensa em Neuromarketing, mais é comunicação. Só que ele é utilizado em todos os 4 P's do marketing. Tá. Eu posso pensar em Neuromarketing para o produto, né, com o meu design, qual que é a minha embalagem, quais são as extensões de linha. Eu posso utilizar o neuromarketing no ponto de venda, seja físico ou digital. Como tornar o processo de compra mais adequado, que aí eu tenho que compreender se o consumidor ele compra por prazer ou compra por obrigação, que vai direcionar todas as minhas estratégias mercadológicas, de promoção que nós falamos, e aí vem de preço. Quando nós falamos de preço, tem uma curiosidade. Não sei se eu já falei em algum lugar, vou falar aqui. Tem uma curiosidade que quando eu escrevi o Desmistificando o Marketing, lá em 2007,
O capítulo de preço, eu coloquei preço, uma dor de cabeça. E eu nem tinha ainda aprofundado tanto os estudos de neuromarketing. Mas eu sempre falava, né, que preço é uma dor de cabeça. E aí depois, conforme a gente foi aprofundando o estudo do neuromarketing, foi vendo que não é apenas uma dor de cabeça. Preço é uma percepção de dor. Né? Quando eu sou apresentado a preço, o que acontece? As áreas do cérebro que são afetadas, que são estimuladas, são as mesmas de sensação de dor física. Então por isso que a gente fala, poxa, né, mas doeu no meu bolso, porque doeu mesmo. Doeu. Olha só. E se você. Aí tem duas vertentes. Aí a pessoa pode falar assim: não, eu não quero ir pela neurociência, é muito complicado. Então vai pela economia comportamental. O ato do preço, ele significa o quê? A retirada de algo que eu tenho. Né? Porque eu vou despender algo. E isto faz com que eu tenha que pensar mais. Se eu penso mais, eu vou com o meu cérebro mais analítico. O meu cérebro mais analítico, ele consome mais energia, que eu vou evitar esses comportamentos. Certo. Então, tem as duas abordagens para falar como o preço é muito complicado. O da neurociência e da economia comportamental. Qualquer uma das duas vertentes que você acredite mais, que você quiser seguir, você vai chegar a essa mesma conclusão. Preço é complicado. Preço é complicado. E o nosso trabalho qual que é? Minimizar a dor do preço. Como que nós minimizamos a dor do preço? Para um empreendedor ou para até um grande empresário mesmo. Como que nós amenizamos a dor do preço? Primeiro, é um trabalho muito consistente. Consistente em qual sentido? Você precisa verificar, por mais que seja pelo lado lógico, entender o quê? Entender qual que é a proposta de valor. O consumidor ele vai lá e vai, pelo lado lógico, fazer a base entre custo e benefício. Então, eu tenho que valorizar os benefícios em detrimento dos custos. Como que eu reduzo o custo? Parcelamento, a forma com que eu apresento o preço, descontos, tudo isso eu minimizo o custo. Aí, obviamente, potencializo o benefício. Então, essas estratégias que nós temos, estratégias mais simples, vender pacote, combo. Combo funciona. Por que funciona? Porque imagine o seguinte, imagine que quando eu vou ao McDonald's, nós falamos de fast food, quando eu vou ao McDonald's, imagine que ao invés de pedir o número 1, eu tenho que pedir, olha, eu quero um Big Mac, eu quero uma Coca-Cola média e quero uma batata frita média. Eu teria 3 pontos de dor. Não é? Porque toda vez que eu me apresento um preço, eu sinto dor. O que você faz? Vende o combo. É 1 ponto de dor apenas. Por quê? Ah lá, o combo é preço X. Sim. Apenas 1 ponto de dor. Isso é uma maneira de você minimizar a dor do preço. Quando você vai viajar, a mesma coisa? Eles vendem pacote de viagem. O pacote de viagem, estamos falando do quê? 1 ponto de dor ainda, um combo. Tudo isso colocado dentro da percepção. Muitas empresas utilizam, por exemplo, ancoragem. Sim. O que é ancoragem? Ancoragem tanto de preço como de produto ou de outra percepção. O que é ancoragem? Aquela velha história, você vê, por exemplo, no metrô ou em canais de venda. Fala assim, olha, um produto como esse daqui, ó, no mercado está custando, 10 moedas. Aí ele começa a falar. Daqui a pouco ele fala assim, ó, na minha mão está custando 5. O que ele fez? Ancorou. Metrô não é assim? Sim. A gente é no metrô aqui em São Paulo, vê os menininhos vendendo lá aqueles iPhones, né? Fone para celular, ele fala, olha pessoal, só que eles são muito melhores, né? Porque o canal de venda ele tem meia hora para sua argumentação de venda. Os meninos do metrô não. 1 minuto no máximo. 1 minuto no máximo. Então ele fala assim, ó, lá fora ele não faz tanta argumentação, lá fora tá tanto, não sei o que, na minha mão tá tanto. O que eu estou fazendo? Ancoragem. O que é isso? Porque a primeira ancoragem significa o seguinte, quando eu estou numa situação que eu não tenho muitas opções para decidir ou para ter informação, a primeira informação que me dá, eu vou ancorar a minha posição. Eu vou tomar ela como certa. Então, quando ele fala lá fora custa tanto, eu não tenho informação. Não dá tempo de olhar no celular e ver se lá fora é isso mesmo. Então, esta é a ideia principal. Aí, quando ele oferece mais barato, o que acontece? Eu estou vendo desconto. Eu estou vendo uma lucratividade, eu estou vendo uma percepção de ganho. Por isso que eu vou achar que na mão dele é mais barato. Os famosos preço psicológico, o R$1,99 também funciona. Ah, Sérgio, mas isso daí é uma coisa muito recorrente, isso daí ninguém mais cai. Não é que cai, é efetivo. É efetivo no seguinte, que ele transformar a sua mensagem de preço mais relevante para o consumidor. Por que acontece isso? Porque nós aprendemos o quê? A ler da esquerda da direita de cima para baixo. Então, quando eu estou da esquerda para a direita, o primeiro número que eu vejo é o número 1.
né, do caso do 1,99. Então eu passo a ideia de que esse preço está na casa do 1 e não na casa do quase 2. Então eu vou pensar o quê? Economia. Outro detalhe também que existe é que nós ocidentais, todo zero colocado do lado direito, ele acrescenta valor. Eu tenho 1, coloco 0, vira 10. Coloco outro 0, vira 100. Então todo zero que eu vejo em preço, o que vai acontecer? É grandiosidade. Grandiosidade. Então por isso que 1,99 é diferente de 2. Percebe um detalhe? Quando você vai, por exemplo, você já viu alguém fazer desconto? Estou te dando um desconto aqui na compra desse copo d'água, um desconto de R$ 3,99. Já viu alguém falar isso? Não, ele fala que é desconto de 3, porque o 00 é grandeza. Agora, quando ele está te vendendo, ele vai falar, esse copo custa R$ 2,99. Então, é assim que a gente pensa para tornar a mensagem mais fluida. Preço, use quebrado. Desconto não, encha de zeros. Por quê? Questão de proporção. Proporção. Vai desconto na compra de um automóvel. Ele fala o cashback, ele vai falar o quê? R$ 5.000. 000, vai fazer vírgula 00. Agora, quando ele vai te vender, ele fala, não, é 4.999. Percepções de preço. E tem diferenças também de percepções de gerações, né? Tem. Você falou de cashback, uma coisa que não me pega muito, mas eu vejo meus alunos pegam bastante isso. Porque né? Aí vai todo aquele aspecto que você falou, né, de comportamento, de aprendizagem. Por quê? É o linguajar que está sendo dito agora. E também tem diferenças, assim, é muito do modelo que eles foram criados e tem também uma geração, você estava falando muito sobre as pessoas vivem no algoritmo e não convivem com o diferente ali na vida real, né? Falam muito da geração Z, né? Mas eu chamo eles de geração C, do Covid, né? Que eles cresceram, se desenvolveram no Covid. Pô, tem gente que entrou no Covid ali no ensino médio e saiu já no meio da faculdade, né? Porque a Covid é o seguinte, para nós, 2 anos, né? Na nossa idade, 2 anos, no ciclo da nossa vida, 2 anos pode ser pouco. Você pega uma criança de 7 anos, 2 anos, é quase a metade da vida dela. Até de 16, né? Até de 17. Então, em termos de percepção, é muito sério o que nós passamos, muito complexo. E a gente percebe também, para finalizar, a última pergunta que eu tenho, professor, que nem estava programado. O que você percebe de diferenças hoje pós-Covid no consumidor, assim? Que a gente esqueceu um pouco de falar disso, né? A gente falava muito isso nas lives, né? Tentando prever, e o pessoal de marketing gosta muito de prever, né? O que será depois tal? Mas agora, de fato, de concreto, o que mudou no consumidor pós-Covid? Eu acho que mudou em termos de pessoas e, consequentemente, em termos de consumidores. Eu acho que isso também não é um lado muito negativo. Eu achei que nós sairíamos pessoas melhores, eu acho que não saímos. Eu acho que, infelizmente, nós não aprendemos. Porque a gente continua cometendo os mesmos erros, continua tendo, talvez, devido aos algoritmos que nós falamos, pelo contrário, em algumas situações até evidenciou algum lado que talvez não seja tão adequado. Então, mas com certeza estamos mais digitalizados, né? Estamos mais digitalizados, eu não sei se pelo lado bom ou pelo lado ruim, nós vamos saber só no futuro. É difícil, porque está muito recente. Os historiadores vão falar muito bem como que nós saímos, né? Uhum. Porque eu sou historiador da ciência. Uhum. Né? Além de marketólogo, né? Eu fiz o meu mestrado, doutorado e pós-doutorado em História da Ciência. Sim. Então eu gosto muito, eu tenho uma... Aliás, precisamos gravar um episódio sobre história do marketing. Vamos, opa! Então eu trabalho muito, eu gosto de fazer um exercício que me ajuda muito, que não tem nome para isso. Eu criei um nome, que eu falo que é elástico historiográfico. Que a habilidade nós temos que ter, o que eu estou aqui, eu preciso voltar em determinadas décadas, ver como que era e depois pegar o que tinha lá e voltar para cá. Então, quando a gente pensa, e eu com esta visão de longo prazo, e de vai e volta, né? Então, quando a gente pensa nessa situação, está muito recente para que a gente possa ter uma ideia do que mudou nesse consumidor.
do que mudou. Eu acho que, então talvez os historiadores, ou talvez daqui uns 10 anos a gente consiga voltar e falar como que nós éramos e como que nós nos tornaremos. Estamos mais digitais? Estamos mais digitais. Algumas tecnologias vieram para ficar e umas não. Aquelas que vieram para ficar foram aquelas de empresas que foram inteligentes e melhoraram a vida do consumidor. Aquelas que simplesmente colocaram novas tecnologias por uma imposição, essas daí eu volto a comportamento antigos que eu tinha. Sabe, não tem dúvida alguma. Né? Nós percebemos hoje, por exemplo, o banco. Né? O banco, nós não tivemos experiência agradável nenhuma. Então, as pessoas estão voltando em agência. Por que as pessoas voltam em agência no banco? Então, uma coisa tão... você, deve fazer anos que a gente não vai numa agência. Mas o que acontece? Tem consumidores que querem ir. Eu fui um dos primeiros da minha rede de conhecidos a ter banco digital. Eu estou voltando para os bancos tradicionais, tudo. É uma vergonha, mas eu não saí dos tradicionais. Não, então, você fez bem, porque você nem teve essa mudança. Por exemplo, foram várias más experiências. Aquela senhorinha que ela quer ir no banco, porque ali para ela, sabe, isso que a gente não pode perder. Isso para ela é um momento único. Eu acho que é isso. Você respondeu... É humanizar as pessoas. Você respondeu a charada. Eu acho que é isso. O que ficou do Covid pro marketing é humanizar. Porque a gente estava muito na discussão digital, e a gente caminhou muito. Realmente, muitas coisas andaram, que precisavam andar, né? Muitas tecnologias. Por exemplo, ninguém sabia o que era QR Code. E assim, agora... Pegou, né? Até nos cardápios, eu odeio QR Code. Por exemplo, quando eu lancei esse livro aí, tiveram dificuldade com o QR Code. Eu falei, exatamente. Mas outras coisas, acho que a gente percebeu assim, vamos para o lado humano, né? Precisamos do atendimento do humano. Você dá uma olhada, por exemplo, desculpa até interromper, claro. pegando esse gancho que você falou. Olha, todo mundo quer o digital. Uhum. Até o momento que deu um problema. Quando der um problema, você quer o quê? Ligar para a empresa e falar com uma pessoa física. Né? Cardápio digital. Ótimo, cardápio digital é muito bacana, é muito moderninho. Só que tem pessoas... Moderno. Só que tem... Porque moderninho pode passar meio pejorativo. E não é pejorativo. O cardápio digital é muito moderno. Só que tem pessoas que querem o físico. Eu quero ver o físico. E a empresa tem que dar as opções. Até porque... Tem mais problemas ainda. A pessoa faz o cardápio digital e não faz bem feito. E outra história. Ele tira foto do cardápio físico e põe no digital. Que raio. Se é digital, tem que ser digital. Então, assim como... a comida tem que sair fumacinha, né? Eu posso ter um vídeo. Senão não é digital, senão é digitalizado, que é totalmente diferente. Os próprios portais de notícias, eles demoraram mais de 20 anos para começar a entender o digital e os melhores formatos. Antes era uma cópia do jornal. Exato. O UOL era uma cópia da Folha, né? É. E assim, se você for pensar em todas essas mudanças, o que vem de bom pra gente é que aquele senhorzinho da quitanda de bairro que tinha cadernetinha, ele sempre soube que era marketing, né? Que fidelizava o cliente, que atendia bem. Mas o que falta hoje em termos de gestão é o seguinte, é uma coisa, é um aspecto muito complexo. Nós estamos falando aí digital, não digital, digitalizar, não digitalizar. Nós temos que pensar o seguinte, hoje nós temos 4 gerações que elas estão se relacionando no mesmo mercado. Seja no ambiente de trabalho, seja quando eu vou num restaurante, seja no meu dia a dia. No meu trabalho, eu posso conviver com uma pessoa de 60 anos, porque ela é extremamente ativa, uma pessoa na fase dos seus 50 anos, que está ali no ápice da carreira, ou declinando um pouquinho, mas enfim, de 40, de 30, de 20, e o jovem que está entrando. Então, é a única vez na história da humanidade, em termos de trabalho e de marketing, que nós temos todas essas gerações ao mesmo tempo se relacionando, comprando e também no ambiente de trabalho. Então, eu não posso ter um modelo único de falar, é só desta maneira. Por quê? Alguém vai ficar fora. E eu não vou querer ficar fora. Se eu ficar fora, eu vou ficar muito chateado. E vou ficar chateado com quem? Com a minha empresa ou também com a empresa que eu vou comprar. Então, por isso, nós temos que ter essa amplitude de mecanismos para poder atender o consumidor. Perfeito. Bom, é sempre um prazer conversar com você. Mas é bom demais, dá vontade de ficar aqui a tarde toda. Eu quero fazer muitos mais episódios. Esse é um podcast que a gente faz com carinho, assim, a gente gosta de produzir, né? Tem mais pessoas que ajudam com o roteiro,
com a edição, a gente gosta de produzir. E você já está convidado para muitos mais episódios, né? Vai ser um prazer. É muito bom iniciar essa jornada em vídeo com você, né? E, enfim, eu queria que você deixasse seu recado final. É bom também deixar suas redes sociais, porque tem gente que me procura, fala, o professor Sérgio tem rede social, tá? Sérgio Nossa. Gabriel, olha, de novo, obrigado pela oportunidade. É muito bom poder participar desse projeto, né? Participar mais uma vez, agora, né, nesse novo modelo, é muito bom mesmo. Parabéns pela sua iniciativa, acho que temos que ter mais pessoas discutindo marketing. Né? Só quando a gente discute algo é que a gente vai crescer. Então, parabéns pela iniciativa. Pode me convidar, que sempre estarei aqui, Minhas redes sociais, eu vou passar o Instagram, que eu acho que o Instagram é mais fácil, depois do Instagram tem lá todas as redes sociais. Ele é muito simples, que é sergio.ignacio.marketing. Perfeito. sergio.ignacio.marketing. Se alguém quiser, talvez, ou achar melhor pelo site, o site também é sergioignacio.com.br. Perfeito. E aí de lá vai pro LinkedIn, vai para outras redes também. E pode fazer também o curso, né, gratuito que tem no nosso site www.conectar.marketing, curso de comportamento do consumidor com o professor aqui. E lá tem outros cursos gratuitos, tem todos os nossos podcasts. Você provavelmente deve estar ouvindo no Spotify ou vendo pelo YouTube. Você se inscreve no nosso canal para receber mais episódios como esse. E até uma próxima, é isso. Valeu, obrigado.